A graça e a paz do Senhor Jesus sejam contigo hoje e eternamente. Dando sequência ao nosso estudo acerca de angeologia, que é o ramo da teologia que tem por objetivo o estudo dos anjos, nós podemos ver que, à luz da Bíblia, nós temos claras revelações sobre a existência desses seres. A natureza deles está escrita e é bem definida no livro de Colossenses, em seu capítulo 1, versículo 16. E fala-se que são seres criados pelo próprio Deus. Os anjos são seres espirituais, eles não possuem pecado. Veremos no decorrer deste estudo, nos próximos dias, que sim, houve os anjos que se rebelaram contra o nosso Deus, e estes são considerados os anjos caídos, que também possuem uma hierarquia. Os anjos, por serem espirituais, eles não possuem corpos, embora no Antigo Testamento, ao aparecer para homens e mulheres para cumprir missões designadas pelo próprio Deus, eles vinham em carne, ou seja, eles vinham em forma corpórea, o que pode ser visto em muitos livros contidos nas Sagradas Escrituras. Inclusive, alguns anjos até participaram de refeições preparadas por homens e mulheres para recebê-los, mas isso no Antigo Testamento. Com a vinda do Senhor Jesus, passou-se do período da lei para o período da graça, e hoje nós podemos ir diretamente ao Pai através do nome, do sangue do Senhor Jesus Cristo. Os anjos, eles não possuem sexo, assim está escrito também lá no Novo Testamento, nós podemos ver acerca deles, precisamente no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 30. E são seres imortais, isso é bem explícito no capítulo 6 do livro de Judas. Existe uma hierarquia angelical e o nome Miguel significa chefe dos anjos. Miguel encontra-se na hierarquia dos arcanjos, como pode ser visto no livro de Judas, em seu capítulo 9. E também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16. Vale ressaltar que este é um estudo no qual eu estou passando algumas chaves espirituais e, se você tiver interesse, faça, assim como eu, um estudo aprofundado e detalhado, para que você não seja enganado por demônios que possam vir a aparecer em forma de anjos de luz. Há também tronos, domínios, principados, potestades, querubins, serafins, os seres viventes, e nós veremos nos próximos dias detalhadamente acerca de cada desses anjos que compõem essa hierarquia. Mas hoje, de forma sucinta, como foi dito, o arcanjo pode-se citar Miguel em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, no livro de Judas, que é o chefe dos anjos. Os tronos, aqueles que estão próximos ao trono do próprio Deus. Domínios, os que exercem poder, autoridade sobre seres, como principalmente nós homens e mulheres. Principados ou principalidades, como o próprio nome já explicita, são príncipes, potestades. A potestade na ordem angelical está acima dos homens, mas também eles encontram-se abaixo dos seres dominadores, ou seja, dos domínios. Existem os querubins, que são citados de forma contínua no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, no livro de Ezequiel. Por que no livro de Ezequiel? Eles são citados mais de uma vez nesses livros, precisamente Gênesis, Êxodo e Querubim. Os serafins, eles são muito citados através de Isaías, devido à sua visão, às suas visões em relação aos serafins. E ali ele também vai detalhando como são as características dos serafins. E as criaturas viventes, citadas no livro de Apocalipse. Não se deve louvar, não se deve invocar, não se deve adorar a anjos. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém.
ninguém. E toda honra, toda glória, toda adoração seja voltada à Trindade Santa, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que em sua completude, mesmo sendo três, tornam-se um. Vale lembrar que um dos principais, ou melhor, dos mais conhecidos salmos é o Salmo 91, e nele está escrito que Deus dá ordem aos seus anjos, quando fala seus, aos anjos de Deus, ao nosso respeito. Então, eles seguem ordenanças do Criador e não da criatura, embora sejam seres ministradores. Caso você tenha interesse, curiosidade, nós estaremos nos próximos dias afunilando acerca desse estudo que é um ramo da teologia, a angeologia, conhecida por muitos como a doutrina dos anjos. Se esse canal está sendo bênção em sua vida e você ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se, deixe o seu like, comente, participe, peça um pedido de oração, conte um testemunho, assim você estará contribuindo com a propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E você também pode ser um missionário ou missionária virtual ao encaminhar essas ministrações, estudos, orações para outras pessoas. Possa ser que seja a resposta de Deus à oração de alguém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus conceda os desejos do seu coração, se for para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. E lembre-se que Ele dá ordem aos anjos dele ao seu respeito. Nenhum mal lhe sucederá e nem praga alguma chegará à sua casa. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, tu não serás atingida. Porém, existem primícias para que essas palavras sejam validadas em nossas vidas. É preciso que nós estejamos à luz das Escrituras, que nós venhamos a orar, manter um relacionamento com Deus, termos intimidade, comunhão com o Santo Espírito, nós confessarmos a Jesus como único, suficiente, exclusivo, Senhor e Salvador das nossas vidas, vivermos uma vida de abnegação para o mundo e de dedicação total para o reino do Senhor nosso Deus. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Viva a vida em Cristo, e amanhã estaremos aqui dando sequência a este estudo para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.